Olá pessoal, eu sou a Mayara e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre fantasias que têm que ser exaltadas. Primeiramente, ai gente, aqui no sul tá um clima do janho. Numa semana neva, aí na outra semana faz calor de 35 graus, aí volta a esfriar, aí volta a fazer calor. Daí a gente fica doente, acha que tá coronada e na verdade é só um resfriado por causa desse clima maluco. Enfim, agora que a minha revolta sobre o clima já foi pontuada, vou começar a falar pra vocês dos livros de fantasia que eu tenho na minha estante que podem ser conhecidos, mas que eu não vejo muita gente divulgando. Vou falar de 2 livros que eles são fantasia, foram adaptados para filmes no cinema, até onde eu consigo lembrar foram só feito o filme dos primeiros livros. Se eu não me engano, um deles virou série, acho que sim. E estou falando de Coração de Tinta e A Bússola de Ouro. Primeiramente, vamos falar sobre Coração de Tinta. Essa ideia desse livro é incrível. O que acontece aqui? Tem um homem, que ele tem a filha dele, né? A gente tá vendo aqui a parte da família. Aqui, todas as coisas que ele lê em voz alta se transformam em realidade. Então ele consegue, tem aquele poder que todo mundo, todo leitor queria ter, que é tirar um personagem do livro. Porém, no começo ele não sabia que ele tinha esse poder. E daí acabam saindo não só mocinhos, como também vilões. E acontece uma outra coisa ainda. Na tentativa de tentar inverter o que ele faz, essa leitura que ele faz e projetar as pessoas para fora do livro, ele acaba prendendo gente dentro dele também. Então, é uma trilogia que consiste em Coração de Tinta, Sangue de Tinta e Morte de Tinta. É muito bom. O outro livro adaptado é A Bússola de Ouro, que é num mundo longe, onde a alma das pessoas se projetam em forma de animais para fora do corpo. Essa série também se constitui em uma trilogia. O primeiro é A Bússola de Ouro, o segundo é A Faca Sutil e o terceiro é A Luneta Âmbar. Para quem não viu o filme, para quem não leu a história e nem viu a série, aqui a gente vai ter esse mundo onde as almas das pessoas são fora do corpo e assumem formas de animais. E tem uma pessoa aqui tentando fazer experimento para dividir a alma do corpo da pessoa. Outra série, essa tem 6 livros, ela é maior, que eu não lembro de pessoas divulgando ela, é Para Sempre, da Alison Noel. A série se chama Os Imortais. O que acontece aqui? Na primeira página escrita desse livro, nós já temos uma definição de cores e significados. Deixa eu mudar para esse lado. Cores e significados. Aí tem várias cores e o que significam isso? Mas por que tem isso? Porque a nossa protagonista, a Ever, ela consegue enxergar a alma das pessoas. Então, a aura que fica em volta dela, dependendo da cor, ela sabe o que a pessoa tá sentindo. Tá sentindo vergonha, tá sentindo raiva, tá sentindo amor. Então, isso tudo varia de acordo com as cores. E por que ela sabe disso? Por que ela sente isso? Depois que sofreu um acidente onde os pais e a irmã dela morreram, ela passou a adquirir essa habilidade. Ela acredita ter isso por ter uma experiência de quase morte. E então, tudo na vida dela muda a partir disso. Acontece que daí na escola onde ela tá estudando agora, vem um novo aluno com aquela pinta de bad boy que todo mundo ama na literatura, o Damon. E ele gosta muito dela. É a melhor amiga dela, inclusive, tira sarro disso. Fala que todas as outras gurias dão em cima dele, mas ele só quer ela. E daí a gente tem o desenrolar desse romance. Durante a história, a gente descobre que foi o Damon que não deixou ela morrer. Porque ele é um imortal, veja só. Ele foi lá e ela tinha morrido no acidente de carro, ela também tinha morrido. E foi ele que fez ela voltar do paraíso, não deixou ela passar. E outra coisa também, ela consegue enxergar o fantasma da irmã dela que morreu. Então ela conversa com a irmã dela, mesmo a irmã dela já estando morta. Outra trilogia que é esquecida no churrasco das fantasias é As Crônicas das Irmãs Bruxas. O primeiro é Enfeitiçadas, o segundo é Amaldiçoadas e o terceiro é Predestinadas.
Aqui a gente tem a história de 3 irmãs, que elas são bruxas, como já diz o nome. E nessa sociedade, como não pode ser envolvido pra magia, elas acabam indo pra um convento onde as irmãs de lá não são freiras, não são tipo totalmente freiras, elas são bruxas. E elas estão lá pra estudar, pra conhecer o tamanho do poder delas. Acontece que existe uma profecia falando sobre 3 irmãs bruxas e que uma delas iria arruinar tudo isso que as bruxas têm construído durante os anos. A gente já sabe que é sobre essas 3 irmãs que a profecia fala, e eles estão tentando descobrir qual delas que vai ser a causa da ruína de todas as bruxas. Tem uma delas que não queria ser bruxa, tem outra que gosta muito da ideia de ser bruxa, então a gente vai tentando descobrir ao longo dessa trilogia qual delas vai seguir qual caminho. A próxima saga Injustiçada, eu fiz um vídeo só pra ela porque eu acho ela maravilhosa e eu penso que todo mundo deve conhecer, é A Canção do Súcubo, da Richelle Mead. Todo mundo já conhece o nome dessa autora porque ela escreveu também a saga Academia de Vampiros, alguma coisa assim. Eu não li essa outra saga dela, só li essa daqui e eu acho ela incrível, maravilhosa. Foi a primeira fantasia hot que eu li e, cara, é maravilhosa. Eu vou deixar o link disso aqui em algum lugar porque ela merece demais ser reconhecida. E por fim, também selecionei uma trilogia, que é uma história que não conheço muito, que ela foge um pouco do padrão de fantasia, porque ela não se passa nem nos Estados Unidos, nem na Inglaterra. Ela tem uma surpresinha. Aqui a gente é apresentado para uma narrativa que acontece em Praga, feita de fumaça e osso. Essa belezura que não tem uma capa tão bonita assim, é uma história muito legal, porque aqui a gente vai apresentar um mundo de quimeras. Então, pra quem não sabe o que é quimera, é aqueles bichos, monstros, whatever, que são feitos da junção de outros. Então, a gente conhece aqui a Carol, que ela trabalha pra uma quimera, e Carol, não sei como vocês forem chamar. Ela é criada por essas quimeras desde que ela se lembra, desde que ela se tem por gente. Então ela é uma humana criada por quimeras e o trabalho que ela faz para essa quimera é viajar o mundo coletando dentes, que é uma coisa que essa quimera faz durante essa história. Então é uma trilogia. O primeiro é esse aqui, Feita de Fumaça e Osso. O segundo é Dias de Sangue e de Estrelas. E o terceiro é Sonhos com Deuses e Monstros. Nessa história a gente também vai acabar vendo que existem anjos, que são o oposto da quimera, aquilo que eles vivem combatendo. Então, quimeras e anjos sempre estão brigando. Nessa história a gente vai ver essa batalha entre esses 2 reinos. E é isso, gente. Essas foram as fantasias que eu tinha pra mostrar pra vocês, que eu tenho na minha estante, mas que não são tão conhecidas por outras pessoas. E agora fica aqui o meu merchan para o meu livro. Vamos falar um pouco desse bebezinho aqui. É um romance de época, ele se passa no ano lá de 1814. A protagonista dessa história é brasileira e eles não estão no Brasil. Eles acabam indo embora para Inglaterra porque a situação financeira deles não tá muito boa aqui no país e eles têm que se reestabelecer. Então a família que tá acolhendo ela vai embora para Inglaterra. Só que temos um detalhe, a nossa protagonista é uma mulher negra e em 1800 e bolinha ainda existia escravidão no Brasil. Ou seja, a nossa protagonista é uma escrava liberta. Então a história vai trazer essa parte sobre a escravidão, sobre como a mulher negra era vista na época. E não somente na época, porque muitas coisas ainda se combatem com o atual. Ela enfrentando essa coisa perante a alta sociedade de Londres. Então, pra quem ficou curioso pra saber sobre o que essa história retrata, me siga no Instagram, porque sempre que tem alguma novidade sobre o meu livro, data de publicação ou qualquer outra coisa, eu vou estar postando lá. Então é isso, gente. Tchau!